Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5 e no versículo 5. Antes, aproveitar que vocês estão procurando, agradecer ao pastor, nosso pastor Ricardo, que está de férias, e ao conselho dos presbíteros pela confiança e a oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos fazer uma oração? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, ó Pai, te pedimos essa noite que o Senhor continue nos direcionando, nos guiando, conforme a Tua vontade e o Teu querer, para o melhor entendimento da Sua palavra que vai ser ministrada nesse momento, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos compreender melhor e colocar ela em prática, a Tua palavra, Senhor, que vai ser pregada esta noite. É o que pedimos, Pai, te agradecemos. Amém, Senhor. O ministério de Jesus, aqui em Mateus, se a gente for um pouquinho mais para trás, do capítulo 1, capítulo 2, o 3, até chegar no capítulo 5, onde a gente vai fazer esse recorte, só do versículo 5 das bem-aventuranças, onde Cristo prega o seu famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, a gente vê a trajetória de Jesus aqui no livro de Mateus. Jesus, ele iniciando o seu ministério sendo batizado por João Batista. Após esse batismo, Jesus é direcionado ao deserto, passa ali 40 dias. Após os 40 dias, Cristo é tentado. E depois Cristo, ele sai por toda a Galileia ensinando e chamando os seus apóstolos ao ministério do apostolado. Jesus, ele chama, Jesus cura diversas enfermidades que ele tinha durante a sua trajetória ali na Galileia. E Jesus chega até esse ponto, aonde ele, caminhando para o encontro desse monte, onde Jesus ele para ali um instante. Jesus já tinha ensinado um pouco nos capítulos anteriores, um pouco sobre a sua pregação, mas aqui é onde Cristo ele vai tratar sobre vários assuntos. O Sermão do Monte ele é um pouco extenso, ele é um sermão grande, não daria para pregar ele uma mensagem só, seria uma sessão de mensagens para a gente concluir do versículo 1 até o último versículo do seu sermão. Então a gente vai fazer esse recorte, aonde os seus discípulos sentam aos seus pés ali para aprender aquilo que Jesus ele começaria a ministrar, e não só os seus discípulos, mas toda a multidão também que seguia Jesus. O texto vai falar que tinha muita gente ali, e Jesus ele começa o seu Sermão do Monte ali, ministrando, e um dos temas é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas naquela época, dentro do judaísmo, a gente vimos ali algumas características e algumas categorias de judeus ali dentro do judaísmo. Porque para os judeus, não todos, mas para uma grande parte daquela época, eles viam o Messias como um libertador. Porque os judeus sofriam uma enorme pressão de Roma. Eles viviam sob o governo de Roma. Então, no entendimento de muitos judeus daquela época, eles viam o Messias como um grande libertador, o Messias que viria num grande alazão branco, um cavalo branco, o Messias que viria com poder bélico muito forte, o Messias que viria com vários homens para lutar pelo seu nome, para tomar, e libertar Jerusalém do Império Romano. Então, muitos judeus tinham essa visão de Cristo. E eu hoje vou trazer para o nosso estudo 4 categorias de grupos dentro do judaísmo e 4 visões diferentes uma da outra do que eles tinham, olhando pelos seus óculos, olhando pelo seu recorte, cada um dentro do seu grupo, como eles viam o Messias. O primeiro grupo, que são os fariseus, é o grupo mais famoso. Paulo fala um pouco a respeito dos fariseus. Cristo também vai falar um pouco a respeito dos fariseus. Qual era o pensamento dos fariseus? Eles eram os religiosos conservadores. Eles queriam um Messias milagroso. Então essa era a visão dos fariseus. Qual era o segundo grupo? Os saduceus.
foram os liberais. Eles queriam o Messias materialista. Então você vê que modula de um grupo para o outro. Os saduceus já viam o Messias como o Messias mais materialista do que o Messias dos fariseus, que era mais um milagroso. Os essênios eram os místicos que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico, um Messias separado, um Messias numa região mais remota, mais voltado para a oração, mais voltado para a guarda, né, de todos esses preceitos. E os zelotes eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma. Eles queriam um Messias militar. Então eles queriam um Messias que tivesse um poder bélico. Então a gente vê essas 4 categorias. Por que eu estou tratando com vocês hoje, no começo do sermão, dessas 4 categorias aqui? Dentro desse contexto do Sermão do Monte. Porque sempre quando Jesus caminhava dentro dos evangelhos e os relatos, sempre ali a gente vai ver Jesus ensinando o seu evangelho e um desses grupos querendo interpelar Jesus ou querendo fazer pergunta para Jesus, indo totalmente contra daquilo que ele ensinava. Então a gente sempre tinha esse grupo. E ali onde Jesus estava ministrando, que é o Sermão do Monte, não deveria ser diferente, deveria ter esse grupo também. Não todos os grupos, mas ou os fariseus, ou os saduceus, ou até mesmo os essênios, ali naquele momento, ali escutando a mensagem do Senhor, para no final fazerem as suas perguntas para Cristo. Isso era normal. A gente vê no todo o relato dos evangelhos e todo o relato também das cartas paulíneas, a gente vai ver sempre eles questionando ali o evangelho de Paulo, que era baseado em cima desse evangelho que Jesus ensinava. Os próprios apóstolos pensavam num reino político. Se você for lá ler em Atos, capítulo 1, versículo 6, vocês vão ver que até os próprios apóstolos também tinham um pouco dessa visão, porque essa visão era uma visão mesmo judaica da época, de vários grupos. Então, os apóstolos, na sua grande maioria, eram judeus. Eles vão falar lá em Atos, capítulo 1, versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Restaurar o reino a Israel, né? Você retomar o reino, entregar novamente para Israel. Então, eles tinham essa visão. Só que Jesus, ele vai totalmente na contramão dessa visão dos judeus. E nós podemos também trazer para os dias de hoje. Hoje, a gente tem nações se levantando contra nações com um poder bélico muito agressivo, com legiões de soldados bem treinados, um investimento dentro da sua área militar. A gente tem hoje nações que se apoiam nesse poder bélico para dominar uma outra nação, ou se surgir uma guerra, ela está bem preparada para se defender. E eles tinham esse pensamento também na época. E Jesus, ele vem totalmente fora desse contexto. Jesus, ele explica e fala dessa mansidão, que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus, ele veio com uma outra proposta. E o que eu quero tratar hoje com vocês aqui? Dentro desse recorte de Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, eu quero trabalhar com vocês com 4 características. A gente vai trabalhar com essas 4 características hoje. Qual é a primeira característica que eu quero tratar com vocês? Primeiro, a gente tem que ver o que não significa ser manso. Então a gente vai tratar dessa mansidão que Cristo falou aqui no seu capítulo 5, versículo 5, que é bem-aventurados os mansos. O que é ser manso, né? Então a gente vai começar pelo que não é ser manso. A gente vai quebrar alguns paradigmas aqui esta noite. O ponto 2, aí sim, o que significa ser manso dentro desse contexto do Sermão do Monte? E aí a gente vai para o ponto 3, razões para sermos mansos. Temos razões para sermos mansos? Qual é o nosso modelo de mansidão? E o ponto 4, para a gente encerrar, qual é o resultado da mansidão? O que ela produz em nós? Qual é o resultado dessa mansidão? Então eu vou tratar com vocês hoje a respeito desses 4 pontos. Então vamos para o primeiro. O que não significa ser manso? Vamos lá. O que não significa ser manso? Ser manso não é um atributo natural. Então a gente já começa por aí. Nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui, algumas ideias que
o mundo nos oferece hoje a respeito da mansidão. Então, ser manso não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não apenas algo externo, convencional. Então, a mansidão, pasmem vocês, não é simplesmente você ser uma pessoa de boa índole, ou uma pessoa educada ou socialmente, bem aceita nos locais que vocês frequentam ou transitam durante o dia. Então, ser manso não é isso. Por quê? Ser manso não é um atributo natural. A mansidão, não tem como nós produzirmos mansidão por si mesmo. A mansidão, ela é algo que ela vem do Espírito Santo. Todos nós somos regenerados. Com essa regeneração que a graça nos alcança, nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele também nos ajuda com algumas ferramentas. Uma delas é o fruto do Espírito, com algumas características, e uma delas é a mansidão. Então a mansidão não é algo que eu produzo por mim mesmo. Eu não consigo produzir mansidão. Por quê? A pessoa que está no mundo, ela é uma pessoa que ela não conheceu a verdade, ela não é regenerada. A graça não alcançou ela. Então ela está debaixo de uma graça o quê? De uma graça comum. Uma graça onde o sol, a chuva cai, tanto para aquele que a graça alcançou, tanto para aquele que a graça não alcançou. Então essa pessoa, por si mesma, ela não consegue. Mas por que ela não consegue? Porque o seu coração sempre vai ser inclinado para as coisas desse mundo, sempre vai ser inclinado para o mal, sempre vai se inclinar para as coisas desse mundo. E isso vai agradar o seu interior, isso vai agradar o seu coração. Então, a pessoa que não conhece, não recebeu essa graça, ela não tem como produzir essa mansidão. Mas o meu vizinho, mas o meu colega de trabalho, ele não é evangélico, mas ele transmite uma mansidão tão grande. Mas a mansidão não é algo que você produz naturalmente, se a graça ainda não te alcançou. Agora, o cristão, ele pode alcançar essa mansidão que Cristo ele fala aqui no Sermão do Monte. Cristo ele está ensinando para aqueles crentes ali no Sermão do Monte que a mansidão é algo que nós alcançamos quando a graça nos alcança. Não é algo que nós produzimos por si mesmo, por mérito próprio. A graça nos alcança. Olha o que o Spurgeon, um pregador inglês, ele diz sobre a mansidão. Ser manso não é virtude, é graça. Ser manso não é virtude, irmãos, é graça. Nós só conseguimos alcançar essa mansidão através da graça. Ninguém é naturalmente manso. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante dos homens. Então, para nós hoje, para nós conseguirmos alcançar essa mansidão e sermos mansos perante os homens, nós temos que reconhecer que somos pecadores e nada podemos fazer sem a graça do Senhor e sem a sua misericórdia. Nós temos que reconhecer isso em nossa vida. Não conseguimos produzir mansidão naturalmente. Se nós conseguíssemos produzir essa mansidão naturalmente também alcançaríamos a nossa salvação sem intermédio da graça. Conseguiríamos por nós mesmos. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. A Bíblia nos ensina que nós estávamos no mar de lama, todo sujo, e o Senhor, através da sua graça, nos estende a mão, nos retira dali e nos dá um banho e nos adota como filhos, através da sua misericórdia, da sua graça. E ali nós somos regenerados. E o Espírito Santo faz morada em nós e nos dá essa ferramenta que é o fruto do Espírito. Então, o que não significa ser manso não é um atributo natural. Então, essa mística hoje já cai nesse primeiro ponto, que não é algo natural, não é algo produzido por você mesmo. Essa bondade que, às vezes, as pessoas acham que outras pessoas têm, por ela ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa educada ou socialmente uma pessoa boa de convívio nos locais que ela transita. Ninguém é naturalmente manso. O ponto B, ser manso não é ser mole ou fraco, impassível diante dos problemas. Vou repetir. O ponto B vai nos dizer assim: ser manso não é ser mole ou fraco, impassível diante dos problemas. Então, ser manso também não é dar de ombro para os problemas que a vida vai nos apresentar na nossa jornada como cristãos. Ser manso não é você se esconder dos problemas ou se abdicar. Lógico, nós temos que ser um promotor da paz, nós temos que produzir a paz em todos os ambientes que nós transitamos. Isso a Bíblia nos ensina.
Só que ser manso não é ser fraco ou impassível diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente, sem opinião própria, indeciso. Então aquela pessoa que é muito indecisa, sem opinião própria, fraca, medrosa, covarde. Não estou falando no sentido natural, da natureza da palavra, né? Parece um paradoxo, mas não é, da natureza da palavra humana, humanamente. Mas aqui Cristo está tratando com pessoas, e principalmente com seus apóstolos, que foram alcançados pela graça e conheciam e tinham essas ferramentas, que era o fruto do Espírito, para trabalhar com elas. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionarem com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. Os mártires alcançaram essa mansidão. Vocês lembram da história que foi verídica, quando Nero ele coloca fogo na cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos, porque só o bairro que os cristãos moravam da época não pegou fogo, e o bairro onde todos os romanos moravam pegou fogo. E foi o próprio Nero que colocou fogo, mas colocou a culpa nos cristãos. E o que aconteceu? Eles eram mansos, mas eles não eram covardes nem tímidos. Eles se posicionaram de uma maneira a não renegar o evangelho que eles tanto defendiam. Qual foi a consequência? Foram colocados como tochas acesas por toda a cidade de Roma, os cristãos. Os cristãos foram levados, vocês também vão lembrar, para o Coliseu de Roma, aonde os leões destroçavam os nossos irmãos. E eles foram mansos. Não foram medrosos, indecisos, fracos, mas se posicionaram de acordo com o evangelho que eles seguiam e não negaram. É essa mansidão que Cristo está falando aqui. É esse tipo de mansidão. Não uma mansidão que eu me escondo dos problemas que me alcançam durante o dia. Não uma mansidão onde eu dou de ombros para várias situações. Não é essa. É essa mansidão que Cristo fala. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou o chicote para expulsar os vendedores do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Jesus era manso, só que quando foi necessário, Jesus expulsou aqueles homens que vendiam coisas no templo. Jesus era manso e teve uma morte de cruz por mim e por vocês. Isaías vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós estamos aqui hoje, a graça nos alcançou, produz em nós essa mansidão, que é um fruto do Espírito. Gálatas 5 vai falar que o fruto do Espírito, uma das suas características é a mansidão. Então todos nós temos essa mansidão. Jesus ele morreu na cruz. Jesus ele orou ao Pai e pediu: Senhor, passa-se de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus era manso, mas Jesus não virou as costas para aquilo que ele tinha que enfrentar, que era aquilo que tinha que se cumprir nele. E agora que a gente viu o que não é ser manso, e o que é ser manso? Ser manso é uma pessoa mansa, é submissa à vontade de Deus. Então, se o não ser manso, que a gente viu no ponto 1, não é algo natural que você consegue produzir por si próprio, porque nós somos inclinados ao pecado, o ser manso é uma submissão ao Senhor, é uma submissão a Deus. Isso é ser manso. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó. Vocês lembram lá como Jó? O que Jó falou para sua esposa? Temos recebido o bem de Deus. Porventura não receberíamos também o mal? Jó era uma pessoa que ele estava submisso à vontade do Senhor. E é essa mansidão, esse tipo de mansidão que Cristo está tratando no Sermão do Monte. Quando ele começa tratando das bem-aventuranças, que a bem-aventurança é você estar feliz plenamente ali, ele vai tratar sobre isso, sobre essa submissão.
É como Paulo está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, o ser manso é nós estamos submissos à vontade do Senhor. Isso é ser manso, é falar como Jó, né? E uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Uma pessoa mansa, ela não está só debaixo da vontade, mas também debaixo do controle de Deus. O manso não, o manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era usada para descrever um animal domesticado. Então a palavra manso aqui, que foi usada nessa tradução, né, do grego, a palavra mansa era usada para descrever um animal domesticado. Aí eu peguei alguns exemplos aqui para contextualizar com vocês, para ficar melhor o entendimento. Um cavalo selvagem causa uma destruição. Um cavalo domado, ele é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Um furacão mata. Acabamos de orar, né, uma oração de intercessão pelo que está acontecendo lá na Turquia, dos acontecimentos lá. E vai de encontro aqui, um furacão, né? Não é uma brisa, o que aconteceu lá foi um furacão. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. Então, a pessoa mansa, ela foi domesticada pelo Espírito Santo. A pessoa mansa, ela morre para si mesma. E esse é o trabalho que o Espírito Santo, através da sua graça, faz conosco. Né? Parece ser repetitivo, mas não é. Quando a graça nos alcança e ali a gente passa por uma regeneração, que é um novo nascimento, né? O velho homem morre e ali a gente nasce novamente, nossos olhos espirituais se abrem para as coisas do reino, é onde a graça nos alcança, o Espírito Santo faz morada em nós. E ali onde a gente tem o fruto do Espírito para trabalhar com essa mansidão. Então essa mansidão é a submissão da vontade do Senhor, e não só a submissão, mas também debaixo do controle da vontade do Senhor. Então toda vez que eu murmuro contra o Senhor, toda vez que eu me indigno com algumas coisas que acontecem na minha vida, eu não estou externando essa mansidão para com o meu Criador, onde eu sou submisso a Ele. Eu estou me indignando, ficando com raiva dentro de uma situação e apontando diretamente essa minha impaciência, essa minha angústia pelo que está acontecendo no meu dia a dia ao meu Criador. E não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Jesus está falando de uma mansidão, de uma submissão plena para o seu Criador. Quando você está dentro de uma submissão do seu Criador plenamente, você é satisfeito. Você pode passar por várias situações na vida, mas nenhuma delas vai te abalar ao ponto de tirar você debaixo da submissão do seu Criador, porque você sabe que você está debaixo plenamente, tendo algo ou não tendo. Se você está passando por uma situação boa ou ruim, quando a gente está debaixo de algo pleno, ainda mais o nosso Criador, isso deixa o nosso coração com essa paz, com essa mansidão sendo produzida, porque nós sabemos que o nosso Criador, Ele zela por nós e tudo coopera para o bem, igual Paulo, ele fala. O manso está debaixo do controle do Senhor, debaixo da sua submissão. O manso é aquele que tem força sob controle, ele tem domínio próprio. Então a pessoa mansa é a pessoa que ela reconhece que ela tem alguma força, não produzido por ela, mas dada através do Espírito Santo. Mas ela está sob controle. Ele tem o domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então a pessoa que consegue dominar o seu espírito em situações adversas, com essa mansidão que ele sabe que não é dele, que se fosse por ele, ele já faria algo totalmente diferente dentro de uma situação que às vezes vai aborrecer, vai deixar ele chateado. Ele sabe que por ele mesmo, se a graça não tivesse alcançado, ele ia fazer algo totalmente diferente. Mas quando nós estamos debaixo, e não só debaixo, dentro desse controle, nós estamos domesticados pelo Espírito Santo, a coisa é diferente, né? Nós deixamos que essa mansidão nos controla e ali nós externamos, colocamos para fora perante os homens que Cristo realmente reina em nossas vidas. Essa é a verdadeira mansidão que Cristo está falando ali naquele belo sermão do monte que ele prega.
Há algumas coisas que se opõem a essa mansidão? Sim, há algumas coisas dentro do nosso dia a dia que não vão de encontro com essa mansidão, que tira a gente às vezes dessa mansidão que Cristo trata no Sermão do Monte. Quais são essas coisas? Precipitação. A precipitação hoje é um mal que nós vivemos. Nós estamos passando por uma geração que gosta de respostas rápidas, não podemos perder tempo. A minha internet tem que ser o 5G, o 4G já está fazendo eu perder alguns segundos. Eu preciso de respostas rápidas, eu preciso de ação rápida. Então, às vezes eu não penso para falar, eu não entendo muito bem daquilo e dou uma resposta rápida, vazia, sem base. A precipitação é um mal que nós vivemos hoje. E a precipitação, ela vai totalmente do lado oposto da mansidão da pessoa sábia. Uma pessoa precipitada, que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional. Não é uma pessoa mansa. Você já viu aquele crente que destempera rápido? Ele fala, nossa, eu vou pegar 5 minutinhos ali de... Não sei, 5 minutinhos ali, vou sair de ser santo aqui e vou falar uns negócios para você. Isso é uma pessoa que não tem controle. É uma pessoa que acho que ela não foi regenerada ainda. Ela gosta de estar na igreja, ela gosta de estar no ambiente cristão, mas infelizmente ela não foi regenerada ainda. Porque o crente que está debaixo, e não só debaixo, está sob o controle de Deus, é o crente que vai produzir essa mansidão, que ele vai refletir antes de falar, que ele não vai se destemperar, não vai dar uma resposta que vai desagradar ou machucar aquela pessoa naquele momento. Então, uma pessoa que vai refletir. E a precipitação, ela é algo que ela vai totalmente do lado oposto da mansidão. E é algo que nós temos que trabalhar diariamente na nossa vida. Na faculdade, no trabalho, no próprio transporte público que nós se deslocamos, no trânsito. O trânsito é um lugar de destempero. Entendeu? O trânsito é um lugar de destempero. Às vezes tem gente que faz umas situações que a gente gostaria de falar algo, mas dá uma segurada, porque nós temos que externar isso aí para as pessoas que estão nos assistindo. Na igreja, a nossa família, o nosso convívio social, nós temos que externar isso. O crente, ele é regenerado, todo esse processo que a gente já falou no início, só que o crente, ele gera também os frutos diários. As pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, nós não somos igual ao mundo. Se o mundo não consegue, por conta própria, produzir essa mansidão, nós conseguimos, porque nós temos o Espírito Santo em nós, temos o fruto do Espírito, e um dos atributos é a mansidão. Então nós temos que trabalhar com essa mansidão. Isso é bíblico, não é algo que eu estou inventando aqui no sermão. Lê lá, Gálatas 5, vocês vão ver a lista das características do fruto do Espírito. Então nós temos que externar isso para as pessoas que estão nos observando diariamente, e mostrar que nós somos diferentes, nós somos luz do mundo, sal da terra, nós fazemos coisas diferentes, nós refletimos, nós analisamos as coisas, tentamos ser justos no nosso dia, né? Então nós temos que ser diferentes, e essa mansidão tem que caminhar com nós. O Sermão do Monte, irmãos, ele tem que caminhar conosco, no prático, falando na parte prática, na nossa vida, porque o Sermão do Monte, ele é para crentes, pessoas que já foram regeneradas. E Jesus vai tratar dessas pessoas ali no sermão, principalmente os seus discípulos, que estavam ali também iniciando o seu ministério de apostolado. Qual a outra coisa que se opõe à mansidão? A maldade. Se a precipitação é algo dos dias de hoje, a maldade também é algo muito patente nos dias de hoje. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal e não deseja mal. Então uma pessoa mansa não é a pessoa que fica sempre querendo o mal do colega de trabalho ou o mal de algum familiar, né? Ou fala mal, ou deseja o mal, ou quer o mal de algum jeito para aquela pessoa se dar mal, né? De alguma maneira dentro de uma situação. Então a pessoa mansa, ela não deixa a maldade se sobressair na vida dela. Porque o que queria diferenciarmos o cristão e a pessoa não cristã, que não professa a nossa fé?
Se a pessoa que não professa a nossa fé fala mal do colega de trabalho, e eu que sou um cristão, falo mal também do colega de trabalho. A diferença é nenhuma. Então nós temos que mostrar a diferença, temos que externar essa mansidão, de tentar apaziguar aquela situação, de tentar entender o que está acontecendo ali e trazer uma palavra de mansidão, uma palavra que vai apaziguar aquele momento, não jogar mais gasolina. Vamos caminhar mais um pouco para o nosso terceiro ponto. Até agora a gente viu o que não é ser manso, que não é algo produzido por si próprio. Vimos também o que é ser manso, que o ser manso é estar debaixo da vontade do Senhor e não só debaixo da sua vontade, mas fazer a sua vontade também, e é algo produzido pelo Espírito Santo, não é algo produzido por nós. E agora no tópico 3, nós vamos ver as razões para sermos mansos. Temos algumas razões para sermos mansos também. Nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Então já começamos por aí. Eu trago aqui de exemplo o modelo supremo de mansidão, Cristo. Nós lemos na liturgia hoje alguns textos nos induzindo a essa mansidão. Jesus é o homem perfeito, ele foi manso, humilde de coração. Ele orou pelos seus inimigos, ele perdoou os seus inimigos e nos convida. Olha o que Jesus fala em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, porque sou manso. O próprio Jesus nos chama, com esse exemplo supremo de Cristo, a sermos mansos igual a Ele. Aprendei de mim, porque sou manso. Aqui ele não está falando, aprendei de mim, porque eu ressuscito dos mortos. Aprendei de mim, porque eu abro os olhos do cego. Aprendei de mim, porque o coxo se levanta. Aprendei de mim, porque o paralítico anda. Aprendei de mim. Não, ele está falando, aprendei de mim, porque sou manso. Lógico, ele vai ensinar todas essas coisas. E os seus apóstolos vão fazer essas maravilhas que eu falei anteriormente aqui, mas aqui, nesse ponto, nesse recorte, ele fala, aprendei de mim porque sou manso. Então ele está nos convidando a sermos mansos, temos o controle, não por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Dou outro exemplo também, Moisés. Moisés foi o homem mais manso da terra, isso não é eu que falo, está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés é direcionado por Deus para tirar o povo das garras de Faraó do Egito. Moisés liberta o povo vê o mar se abrindo, o povo vê o mar fechando, o povo vê o maná, o povo vê a água amarga sendo transformada em água potável, o povo vê o maná caindo do céu, o povo vê inúmeros milagres, o povo vê Deus falando numa montanha, e aquela montanha, o povo ao redor fica com medo e pede para Moisés ser o seu porta-voz. O povo teve várias experiências com Moisés e Deus. Só que o povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. Nós temos que tomar cuidado, e tem pessoas que acham um ambiente cristão, um ambiente bom, um ambiente gostoso de estar, mas às vezes essa pessoa, ela faz tudo ao contrário do que a Bíblia ensina, e principalmente nessa questão da mansidão. Às vezes essa pessoa não foi totalmente regenerada ainda, ela não teve um novo nascimento, ela só gosta de estar no ambiente. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia vai nos dizer. O povo aqui do Egito, todos eles foram, vamos dizer assim, libertos do Egito. Mas aquela geração inteira não entrou. Então essa geração inteira ficava ali perturbando a vida de Moisés. O povo ficava lembrando dos legumes que comiam no Egito. E Moisés, ao invés de se irar com o povo, o que Moisés fazia? Quantas injúrias ele sofreu? Quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez de se irar contra o povo, olha o que ele falava. Ele caía de joelhos em oração pelo povo. Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25. Olha a mansidão de um líder.
Moisés tinha todas as ferramentas para falar assim: não, cansei do povo, vamos matar esse povo aqui, vamos começar uma nova geração, esquece esse povo é perdido. Moisés, o povo fazia todas essas coisas com ele e ele ainda clamava misericórdia pelo povo perante Deus. Então é esse tipo de mansidão que o Senhor requer de nós. É esse tipo de mansidão que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Outro exemplo, Davi. Saul perseguia loucamente a Davi. Quantas vezes Saul perseguiu Davi? Quantas vezes Saul perseguiu Davi? E quantas vezes Davi teve a vida de Saul em suas mãos? E Davi, por direito, dado por Deus, poderia assumir o trono no momento que ele queria ali. Só que Davi respeitou Saul. E quantas vezes Saul perseguiu a Davi e Davi não se irou? E quantas vezes Davi teve a vida de Saul em suas mãos e ele não colocou em prática? Ele colocou o que em prática? A mansidão, não a ira que ele estava sobre Saul. Olha o que ele fala em 1 Samuel 26, 7, 12 e 23. E este algumas vezes teve a vida de Saul em suas mãos, mas ele não se vingou. Por que ele não se vingou? Porque a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda ou mansa desvia o furor. A gente leu em Provérbios hoje também, na liturgia hoje do nosso culto. E agora que a gente viu as razões para sermos mansos e trouxe esses 3 exemplos, o Supremo, que é Jesus, Moisés e Davi, trouxe só 3 para não cansar os irmãos, nós vamos para o quarto ponto. Qual é o resultado da mansidão? Já estou caminhando já para o término da exposição. Qual é o resultado da mansidão? Uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos são felizes, bem-aventurados. A palavra maracaios era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Então, quando Jesus ele diz bem-aventurados, Jesus está dizendo: felizes são aqueles que são mansos, que têm essa felicidade plena, completa, independente das circunstâncias. Ela é baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Será que nós estamos cada dia mais dentro da nossa caminhada cristã, que é paulatinamente, nós estamos sempre se aperfeiçoando e crescendo espiritualmente falando? Será que nós temos essa alegria plena, baseada no relacionamento íntimo e permanente com o nosso Criador? É esse tipo de mansidão que Cristo está nos requerendo. Esse relacionamento da gente orar ao nosso Senhor, quando a gente está ali no nosso quarto orando, reafirmando todo esse relacionamento com o nosso Criador, estando debaixo da sua vontade, não só estando debaixo da sua vontade, mas estando dentro do seu controle, nessa felicidade plena. Por que essa felicidade plena, essa palavra, maracaios? Porque essa felicidade plena é quando as adversidades da nossa vida baterem em nossa porta, a gente vai olhar para ela e vai falar: poxa, eu estou triste, isso me deu um baque, mas a minha confiança é plena, a minha fidelidade é plena dentro de um relacionamento íntimo que eu tenho com o meu Criador. E eu sei que todas as coisas cooperam dentro da minha vida para o bem, de acordo com a vontade do Senhor. É isso que Ele está requerendo de nós dentro do Sermão do Monte. É quando todas essas coisas baterem em nossa porta, a gente ter essa mansidão. A gente está dentro desse relacionamento com o nosso Criador, sempre reafirmando através das orações, através da leitura da palavra e colocando ela em prática, nesse relacionamento permanente. Aí eu peguei para vocês aqui, para contextualizar também, 2 exemplos do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala dentro dessa adversidade que o mundo vai nos oferecendo dentro da nossa caminhada cristã, nesse mundo. Entristecidos, mas sempre alegres. Como eu consigo estar entristecido e alegre ao mesmo tempo? Entristecido, porque vai ter coisas que vai acontecer comigo e vai acontecer com vocês, ou se já aconteceu. A tristeza faz parte do nosso ser. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. A tristeza vai bater a nossa porta, com certeza. Vai ter coisas na nossa vida que a gente vai ficar muito triste.
a perda de um ente querido vai nos deixar triste. Enfermidade de alguém na família, algo do tipo, a gente vai ficar triste. Mas Paulo fala que entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos. Nada tenho, mas possuo tudo. 2 Coríntios 6,10. Parece um paradigma de Paulo, né? Entristecidos, mas sempre alegres, porque ele sabe o Deus que ele tem crido. E ele sabe que esse Deus, todas as coisas que ele vai passar, náufrago que ele passou, apedrejamento que Paulo passou, açoites que Paulo passou, prisões que Paulo passou, ele poderia ficar triste naquele momento, mas ele estava ao mesmo tempo também alegre, porque ele sabia que tudo cooperava para o bem da obra do Senhor, e ele era um grande braço ali de pregação para a obra do Senhor e de expansão para o reino. Olha o que ele fala também: eu aprendi a viver constantemente em toda e qualquer situação. Vou repetir: eu aprendi a viver constantemente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Olha o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em todas as coisas. Paulo estava vivendo esse maracaios, essa palavra grega. Paulo estava vivendo uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseado num relacionamento íntimo que ele e que nós temos com o nosso Deus vivo, com o nosso Deus Criador. Então, quando Cristo ele se posiciona, os seus apóstolos sentam aos seus pés, porque quando a Bíblia fala que apóstolo senta aos pés, quer dizer que eles são os alunos mais aplicados. Quando Marta e Maria ali, uma senta aos pés, é porque ela queria ser aquela aluna de Cristo mais aplicada, ela senta aos pés. Quando Paulo ele fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o seu mestre dentro do judaísmo, era porque Paulo estava enfatizando: eu era o mestre mais aplicado aos pés de Gamaliel dentro do judaísmo. E porque hoje eu não vou ser o que senta aos pés do mestre, mesmo ele não estando fisicamente presente, mas estando espiritualmente presente, eu sou o mais aplicado, porque todas as coisas podem vir se levantar contra mim. Eu posso sair de uma cidade, chegar em Filipos, pregar o evangelho, expulsar um demônio de uma jovem adivinho, ser preso com Silas, ser açoitado. Estou triste, mas estou feliz, porque eu vou louvar o Senhor e as cadeias vão se quebrar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa mansidão produzida na vida do apóstolo Paulo, e a família de todo centurião foi salva ali naquele momento. Então, todas essas adversidades, quando batem em nossa porta, nós temos que ter essa visão desse relacionamento pleno, e que só Cristo, só em Cristo já nos basta. Mesmo que nós não tenhamos nada, mesmo que nós saímos daqui com umas duas mãos para trás, sem nada nesse mundo, mas a nossa felicidade plena dentro do relacionamento com o nosso Deus já nos basta. Porque o que nós seguimos, que a Bíblia nos ensina, é algo muito maior do que essas coisas materiais que são passageiras e são necessárias. A gente tem uma roupa para se vestir, casa para a gente morar, né? Nós temos filhos, as escolas, as coisas básicas da vida, isso é importante, mas são coisas secundárias. O mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor, e a nossa salvação eterna, e a nossa morada eterna com Cristo. Isso transcende, isso vai além. É essa mansidão que Cristo está pregando no seu Sermão do Monte. Bem-aventurado, felizes os que são mansos. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. Salmos 37, 11. O ímpio pode ter dinheiro, seu vizinho. É importante nós termos uma condição financeira boa? É importante. É importante a gente estudar, se dedicar, né? Eu acabei de falar de questões humanas, mas é algo secundário. O primário é a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento íntimo e pleno com o nosso Criador. O resto é consequência de uma vida que nós temos com Cristo. Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, buscar essa mansidão que o Espírito Santo produz em nós, por intermédio do sacrifício de Cristo, que morreu por nós. Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, as demais coisas
são secundárias, vão ser acrescentadas no momento certo, porque tudo coopera para o bem, de acordo com a vontade de Deus para a vida de cada um aqui, da minha e de vocês. Deus sabe o momento certo de suprir algo em sua vida e na minha vida também. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem propriedades, terras, mas não pode levar nada, não herda nada. A gente tem um paradoxo ali da história do rico e do Lázaro. O rico, muito rico, não estou falando que a riqueza é pecado, podemos ser ricos também, mas a nossa primazia, o nosso relacionamento pleno com Cristo, a nossa riqueza, se a gente alcançar, secundário. Tínhamos o rico e o Lázaro. Um morre, vai para um local quente, um local desagradável. Lázaro vai para o seio de Abraão, simbolizando um local mais tranquilo, um local de salvação. E ele pede para que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque a sua boca, porque onde ele estava era um local muito quente. Então não se deslumbram com o seu vizinho ou colega de trabalho que não é cristão, foca só nas coisas materiais e tem muitas coisas materiais, e você às vezes não tem aquilo que ele tem, mas você tem algo que ele não tem. Você tem a sua salvação, a sua vida eterna. Se ele não se converter, toda essa riqueza dele vai ficar na terra, para os filhos, para os netos. Agora, o que você tem desse relacionamento pleno com Cristo, nós vamos levar para a eternidade, vamos viver com Cristo. Mas o manso mesmo desprovido agora, tem a herança, a posse eterna, tudo que é do Pai. Então nós vamos ter essa posse eterna. A herança da nova terra e do novo céu na eternidade. Lembra que o texto fala aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? O manso desfrutará da terra restaurada, redimida, do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu, na nova terra. Apocalipse 21, 2, 3. Ele reinará com Cristo sobre a terra. Então não se preocupa, meus irmãos. Não se preocupem se vocês estão desprovidos agora. Não se preocupem se vocês estão igual o apóstolo Paulo nesse momento, entristecidos por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, mas sempre alegres por esse relacionamento com Cristo. Pobres, mas enriquecendo a muitos na pregação do Evangelho, dando testemunho daquele que morreu por nós na cruz. Nada tenho, mas possuindo tudo. E essa é aquilo que o apóstolo Paulo nos deixa, e é isso que essa mansidão vai produzir em nós, dentro desse recorte pequeno do Sermão do Monte. Para a gente concluir, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 11. E assim eu encerro, meus irmãos. Que a graça do Senhor e a sua misericórdia permaneçam em nós no dia da adversidade, no dia que nós vamos estar tristes, e que essa felicidade plena continue nos alcançando e nos remindo, para que nós continuemos sendo mansos dentro da casa do Senhor e dando testemunhos, e através do nosso testemunho, conseguindo, através da graça do Senhor, alcançar as pessoas que estão aí, esperando que nós pregamos para elas. Amém, irmãos?